Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal James React. Eu sou Igor, eu sou Ítalo e hoje vamos reagir ao vídeo do Viajante Galáctico, que é o live action da Branca de Neve é ridículo pra surpresa de 0 pessoas. A gente já viu o vídeo falando sobre a Branca de Neve, né, o novo que lançou, a opinião e os comentários do Viajante Galáctico. Foi pedir aqui nos comentários pra gente reagir, então vamos reagir, né? A gente não assistiu o filme ainda. E nem vou assistir. Porque é o tipo de filme que você vê e não vale a pena assistir. Que fica... É, muita coisa de tempo. É, tipo, você vê o filme então não vale a pena assistir. Então, gente, não se deixar o like, se inscrever no canal e sem mais delongas, bora para o vídeo. Depois de 4 longos anos de tretas, baixaria e muita discussão, o live action mais polêmico de princesas da Disney finalmente estreou. E ele conseguiu ser tão decepcionante quanto todo mundo já imaginava que ele seria. Meu irmão, esse filme conseguiu ter uma nota pior do que Dragon Ball Evolution no IMDb. Meu Deus, velho! Puta que Pior que pariu! Dragon Hoje, Ball galera, análise do live horrível, action é da horrível. Rachel Zegler de Neve. E lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, então fique esperto. Mas nem aí. primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou o Biel de Neve e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, irmão, foram 4 fucking anos de porradaria franca em cima desse filme aqui na internet. Ele sequer tinha entrado em produção ainda e já tava rolando treta. Primeiro com a escalação da Branca de Neve, que, como você deve ter reparado, a Rachel Zegler é idêntica à personagem original, olha só, é igualzinha. Depois teve o anão do Game of Thrones falando um catatal de merda de que a representação dos anões na animação original era retrógrada, o que acabou resultando na Disney não usando atores reais pra interpretar os personagens no live action pra não deixar o mecânico de Hot Wheels aí ofendido. Depois da produção ainda teve a Rachel Zegler cagando na cabeça do material original, ela xingou uma galera por causa de política, teve ela supostamente tretando com a Gal Gadot. Irmão, o clima pro lançamento desse filme tava uma delícia. E agora a Branca de Neve da Rachel Zegler finalmente está entre nós. E como todo mundo já suspeitava, cara, esse filme, ele não precisava existir. Branca de Neve é uma jovem moça, filha de um rei e uma rainha de bom coração. Eu achei que ele ia falar outra coisa. Sua mãe morreu e seu pai acabou se casando com uma linda mulher que tinha objetivos perversos. Essa mulher se tornou a Rainha Mar e após o sumiço repentino do seu pai, ela transformou a princesa Branca de Neve em uma espécie de serviçal. Só que o que ela não esperava era que a Branca de Neve iria crescer e se tornar uma bela moça, tanto de cara quanto de coração. E com uma inveja tremenda, a rainha caça Branca de Neve pelo reino, tentando matá-la. Essa foi original. Bom, já de imediato, eu posso falar pra vocês que o principal motivo desse projeto praticamente já ter nascido morto é um motivo, na minha opinião, extremamente bizarro, que é uma galera doente problematizou a animação original e inocente da Branca de Neve. Se me deixarem ficar, eu tomo conta de tudo. Eu lavo, varro, costuro, cozinho... Analisando o filme de 1937, pessoalmente acredito que o que torna aquele filme tão especial e marcante é a sua simplicidade e teatralidade. Branca de Neve não tem uma super história com uma mega jornada, uma baita aventura com personagens profundos que vão te entregar ensinamentos e valores que vai mudar a sua vida. Não, é uma história simples de uma madrasta que quer matar sua enteada por inveja da sua beleza, enquanto a Branca de Neve tá se divertindo e brincando com os 7 anões. Até as mensagens da animação são muito básicas, sabe? E é essa inocência que torna essa história tão divertida de assistir. A Branca de Neve, com a sua ingenuidade e pureza, é uma ótima personagem pra você acompanhar, principalmente quando ela tá interagindo com os 7 anões, que é a verdadeira graça do filme original. É muito divertido ver ela agindo como uma espécie de mãezona pra eles. Os 7 anões roubando a cena quando estão em tela. Os personagens são muito carismáticos e engraçados. Branca de Neve de 1937 pega o simples e executa de maneira majestosa. É uma história leve, com valores simples, produzida pra você se divertir. Esse material é o mais puro suco do que era a magia Disney na sua época de ouro. Agora, esse live action de 2025... Cara, parece que a própria Disney, junto com a sua equipe de produção, olharam pro desenho original e falaram:
isso aqui. Nossa, mas que desenho mais antiquado e preconceituoso. Vamos atualizá-lo para que ele possa se encaixar melhor na visão de mundo dos dias atuais. The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Eu também falaria isso se eu não tivesse um pai! E aí, o que foi que aconteceu? Eles simplesmente Gente. arrancaram tudo o que fazia o desenho original ser divertido. Começando pelos anões. Anões não, opa. Desculpa, galera. Na verdade, esses aqui são os 7 mineradores. Porque chamar esses carinha aqui de anão é errado. Não façam isso. Ó, isso é preconceito, hein? O papel deles nesse live action Véi, que é feio, patético comparado com o original. Enquanto lá eles dividiam protagonismo junto com a Branca de Neve, aqui eles são muito subutilizados. O tempo de tela deles é muito reduzido, logo temos pouquíssimas interações entre eles e a Branca de Neve, e as que acontecem não são tão memoráveis quanto o original. Temos pouquíssimas piadas boas no filme, o que é bem grave, já que os 7 anões literalmente são um alívio cômico dessa história, e aqui a importância deles pro desenrolar da história é praticamente Que nula. Pra falar a verdade, é que eles mal se comportam como 7 anões. Sabe aquela zoeira que rolava entre eles no original? Que inclusive dá pra fazer bons memes com esses momentos. A zoeira dos anões, esquece. O máximo que a gente tem aqui é uma cena do Dunga sofrendo bullying. Sim, o Dunga sofre bullying nesse filme, você já pode odiá-lo completamente. Pô, Biel, mas se os anões mal aparecem no filme, como é que a história é desenvolvida? Sendo que, como você falou, Realmente. eles dividem o protagonismo da história junto com a Branca de Neve. Simples, meu jovem. Eles resolveram criar todo um plot original para o príncipe Florian. Ops, pro ladrão Jonathan, que é o interesse romântico da Branca de Neve no filme. Como assim meter um príncipe encantado em pleno 2025? Você acha que a gente tá onde? Em 2010? Ironias à parte, não tenho nenhum problema com o filme resolver dar um pouco mais de background pra essa figura que possui um papel tão fundamental pro desfecho da história. O problema é que além deles terem alterado o interesse romântico da Branca de Neve, essa ideia dele ser um ladrão de pão que também é líder de uma resistência que busca lutar contra o governo da Rainha Má, essa ideia é pessimamente executada, esse personagem é muito sem graça e a química dele com a Branca de Neve é muito fraca. O roteiro até tenta desenvolver o romance dos dois, Só que não mas em nenhum consegue. momento você compra a ideia de que eles são uma dupla. Você não torce pra que eles se tornem um casal com o decorrer da história. Esse Jonathan até possui boas ideias de plot, mas isso não adianta nada se você não tiver um núcleo bem escrito. Um problema sério do roteiro desse filme é que ele adora falar que o personagem X é brabo, que o personagem Z sofreu muito na vida dele. O roteiro adora utilizar o mecanismo do falaram. Só que quando chega a hora dos caras mostrarem essa característica do personagem, Não tem. adivinha? Não O filme mostra. não mostra nada! O filme quer que você se importe com o Jonathan, que você torça pra ele, mas o filme não te dá motivos pra você fazer isso. É um problema que empobrece demais o arco desse personagem. E o grupo Esse dele, filme é então, cheio de que praticamente problema. ocupam o lugar dos 7 anões durante o filme, já que eles aparecem bem mais e também são muito mais importantes pra narrativa, esses personagens não são nem um pouco memoráveis. Tanto é que eu assisti esse filme ontem e eu não lembro de absolutamente ninguém que faz parte desse grupinho rebelde do Jonathan, a não ser o anão. E nem é porque ele é um bom personagem, mas sim porque durante o filme inteiro eu fiquei me perguntando por que caralhos o anão do bonde do Jonathan era interpretado por um ator real, enquanto que todos esses aqui eram feitos em CGI. Só que aí quando o filme acabou e a Exatamente. Disney me entregou uma provinha pra eu falar o que eu tinha achado do filme, e eu li o termo 7 mineradores, aí as coisas fizeram sentido pra mim. E isso prejudicou demais a minha experiência com o filme, pois o tempo de tela que foi perdido com esse bando de personagens genéricos e sem graça, eles poderiam muito bem terem usado pra desenvolver os 7 anões, que são personagens muito mais interessantes. Mas agora vamos falar das duas rivais. Primeiro vamos falar da Rainha Má. Apesar dela ter um número musical bem irado no meio do filme, Ela é uma canta. vilã Tem muito música- decepcionante. musical. O roteiro tenta dar pra ela motivações mais palpáveis pra ela agir como tal. Ela não é má só porque ela tem uma inveja da beleza da Branca de Neve. Ela é gananciosa, ela quer poder, ela quer se manter no topo da elite do reino, enquanto ela explora ao máximo o seu próprio povo, que vive em condições miseráveis, enquanto ela esbanja luxo e conforto. E eu
vou admitir, a ideia de expandir as maldades da rainha pra todo o reino e não só limitar todo o foco da maldade dela em cima da Branca de Neve é uma decisão interessante pra você mostrar a personagem como uma grande ameaça. Afinal de contas, as pessoas chamam ela de Rainha Má. Então nada mais justo do que mostrar ela fazendo maldades. Só que é aquela história. O roteiro desse filme, ao mesmo tempo que ele sente muita vergonha do material original, ele tenta aprofundar várias questões que eram sim bem simplórias na animação de 37. E eu não vejo nenhum problema em você pegar o material de 37 e acrescentar mais camadas pra melhorar aquela história que já é muito boa. Só que o problema do live action de 2025 é que não só há um desprezo pela clássica animação, como ainda por cima os elementos que ela tenta melhorar, como as motivações e a ameaça da Rainha Má, o principal objetivo da Branca de Neve, representação de anão. O filme Velho, muito feio, piora velho, esses não. elementos, pois o roteiro de Branca de Neve 2025 é escrito com a bunda. O roteiro fica tentando te vender que a Rainha Má é uma personagem perigosa, ela oprime o reino inteiro com a sua ganância, ela matou o pai da Branca de Neve pra assumir o reino, ela é o cão do segundo livro, mas o filme te mostra a Rainha Má fazendo alguma dessas coisas. O filme mostra as consequências das ações dela no reino, o povo sofrendo por isso e etc. Não, o roteiro mete o famoso falaram e quer que você compre a ideia de que ela é extremamente perigosa. Até o final é resolvido do jeito mais broxa e anticlimático possível. Primeiro, o exército da rainha se vira contra ela, pois eles eram meros cidadãos comuns que ela subjugou. Ela corre pra dentro do castelo, a Branca de Neve segue ela, o espelho diz que a beleza interior da Branca de Neve ou na beleza da rainha. Eu sou a musa da beleza interior. Ela fica puta, ela dá um soco no espelho, vira uma fumacinha preta e morre. Nossa. Final horrível. Esse é o roteiro desse live action. Isso aí que acontece quando o mendigo morre. E agora, meus jovens, a Branca de Neve da Rachel Zegler. Assim, por mais que ela tenha sido muito estúpida nesses últimos 4 anos, eu não vou ser injusto com ela. Ela é uma boa atriz, ela canta muito bem, os musicais são a parte que ela brilha nesse filme, mas também não dá pra dizer que ela foi perfeita na Branca de Neve, porque definitivamente ela não foi. Assim como os anões são os inúteis e a Rainha Má é uma péssima vilã, a Branca de Neve é uma péssima protagonista nesse live action. Ela não é carismática como no original, ela não é inocente como no original, ela é basicamente uma pessoa sem sal, onde o roteiro tenta criar um plot dela se tornando uma baita líder forte e honrada para o seu reino e falha miseravelmente. Tentaram transformar a Branca de Neve numa espécie de twist do Divergente e ficou muito esquisito. Pra falar a verdade, esse plot da Branca de Neve aprendendo a ser uma líder, que a propósito ela já era no original, claramente é só uma desculpinha que a produção inventou pra poderem destruir elementos e cenas icônicas do clássico de 37. E sim, eu estou falando da famigerada cena do Aprenda uma Canção. Que, pra quem não se lembra, no original, após a Branca de Neve chegar na casa dos 7 anões, como ela é uma visita e ela quer se mostrar útil pros donos da casa, porque, né, a Branca de Neve original não é uma sem noção que chega na casa dos outros e só come, peida e dorme. Ela vai lá e faz uma faxinaça na casa dos anões enquanto ela canta Aprenda uma Canção junto com os outros animaizinhos. É uma cena clássica, simbólica, pois ela mostra o instinto de liderança que a personagem tinha desde sempre e apresenta com perfeição a índole da personagem Branca de Neve. Já sei! Se nós limparmos a casa, talvez eu possa ficar aqui. Agora, no live action, aí não dá pra dizer o mesmo. Ela chega na casa dos anões, invade tudo, dorme na cama dos caras. No dia seguinte, os malucos fazem uma baita de uma bagunça. E aí, o que a Branca de Neve faz? Porra, tá uma zona essa merda aqui. Bora, você vai lavar a louça, você vai lavar o chão e você vai lavar a roupa. Vambora. Pra quem vai trabalhar. Olha que filha da puta. A cena é ela que chegou na casa dos caras de favor, Ainda colocando fica os anões pra mandando eles trabalharem. trabalhar, enquanto ela não faz nada. Ela só fica cantando e dançando enquanto os caras fazem tudo, porque, né? Como assim você vai meter uma mulher forte e empoderada varrendo uma casa? Não pode, tá errado isso daí. Fora que, como eu falei, a personagem é xoxa, ela não tem química com ninguém, o romance dela E tipo, ela é muito sem noção, né? Porque se ela era pra ser uma pessoa
que foi ensinando, ela é pura como a neve, ela é uma menina tão boa de coração, ela teria noção de que se ela tá na de pessoa, ela vai viver de graça. Até, qualquer pessoa, não seja homem, mulher, qualquer pessoa, quando tá morando na pessoa, a pessoa tem que ter noção de que ela tem que ajudar na casa. Pra poder morar. Mas tem gente que ainda existe. Tipo, eu sei, tipo, mas, exatamente. Mas ela era o símbolo da pureza. Ela é muito boa, tão boa que a rainha de mar. Imagina se ela faz isso na casa, imagina o que ela faz no castelo. Ela não vai ser filha da rainha mar. Ela vai se deve falar, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. É bem raso, as cenas dela com os anões são muito ruins e a rivalidade dela com a Rainha Má é muito fraca, assim como todo o roteiro desse filme. Triste. Nossa, que filme ruim, cara! Branca de Neve live action é muito ruim. Ele despreza o material original, tenta consertar o que não precisa de conserto e falha miseravelmente por isso. Enquanto no original você ri e se diverte, no live action você fica entediado e com sono. Dito isso, nota 2. Let's address the elephant in the room. I'm the hottest person in the world. Gente, eu vou repetir o que eu falei no primeiro filme. Se você não conhece a história, se você não viu, se você não jogou, não faça um live action. Não faça, nem tente começar a fazer. O que a pessoa faz, a pessoa gosta de mudar. E tipo, o cara que fez esse filme, ele deve ter pensado, nossa, eu vou fazer o filme baseado na opinião no século XXI. Ele devia ter pesquisado. Que é, mora hoje em dia, vou fazer com isso, mora hoje em dia. E tipo, não agradou ninguém. Ninguém mesmo. Ele ficou até pior que o filme Goku. Não, se você reparar, ele tentou agradar o povo que é, tipo, que luta contra o machismo, tentou agradar o pessoal que luta contra o preconceito, mas ele não agradou ninguém, nem esse povo que ele fez o filme baseado pra poder botar a mudança do século, nem isso ele conseguiu agradar. O filme ficou pior que Dragon Ball Z, que não tinha nem nexo. Tipo, o filme foi horrível. Agora, se trocasse os papéis, aí podia ter um pouco de sucesso. Se trocasse os papéis. Como ele falou, o filme não tem enredo, não tem emoção, não passam. Eles tentam criar um plot twist, não tem um plot twist forçado, não tem. Eles pegaram a essência do filme e jogaram no poço e vamos criar uma nova essência pra ver se dá certo. Eu fiquei imaginando a cara dos atores. Tipo, vou ver filme, não teve promoção nenhuma. Meu Deus, imagine eu fazer um filme que era pra ser hypado, o filme não tem um mínimo de... Eles vão agir como o filme eles vão agir normal, porque não afeta nada a ele. O produtor sim vai ser afetado, porque ele que ganhar o crédito. Tipo, ele vai ficar tipo... Cara, você fez o pior filme já lançado. Os atores vão estar lá. A vida que segue. É isso, gente. Eu fico por aqui. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.